A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o pastor Fabrício. Que Deus, nesta manhã, Ele venha iluminar, a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos dar início a mais um estudo sobre a carta aos Efésios, carta essa que nós estamos caminhando hoje para a lição 8. E o nosso título de hoje é Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Toma a sua Bíblia, vamos dar início a mais esse estudo para nos edificar a cada dia sobre a palavra de Deus e sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tome a sua Bíblia, o texto base nosso é Efésios 2:20 e o texto áureo nos diz da seguinte forma sobre esse texto: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Verdade prática, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos aprender sobre a edificação da igreja, que está firmada em Cristo Jesus como a nossa pedra principal, a pedra de esquina, a pedra angular, onde nós vamos aprender o fundamento dessa expressão de Paulo sobre pedra de esquina, pedra angular, para que nós possamos entender verdadeiramente a linguagem de Paulo naquela determinada época e entender as formas metafóricas que Paulo estava projetando para a igreja do Senhor, e para que nós possamos entender a fundo qual que é a mensagem que o nosso Deus quer nos passar através da linguagem de Paulo, que foi um grande apóstolo separado pelo Senhor para estar trazendo aos gentios, sobre o povo daquela época, a expansão do Evangelho de Jesus Cristo. E o ponto central desta lição é: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja. Hoje nós vamos então estar dando fundamento e estar aprendendo sobre esse princípio, que Jesus é a pedra principal da igreja de Cristo. O objetivo geral desta lição: Jesus Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Ou seja, nós estamos firmados naquilo que foi deixado por Jesus Cristo para os seus discípulos, chamados de apóstolos, que foram ali testemunhas oculares e caminharam debaixo dos ensinamentos do Mestre Jesus Cristo, e ali testificaram e falaram e fundamentaram a igreja de Jesus Cristo através dos ensinamentos de Cristo e da revelação que ali estava proposta como Jesus Cristo, a revelação do Evangelho, que foi ali através das profecias do Antigo Testamento, revelado no Novo Testamento como o Messias, o Filho de Deus, que viera ao mundo para estar trazendo sobre nós a salvação eterna. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios 2, do versículo 20 ao 22, e Mateus 7, do 24 ao 27. Toma a sua Bíblia, é importante você estar acompanhando, para que nós possamos ser edificados. Lembrando nós que a palavra de Deus a cada dia ela vai trabalhando de tal forma aos nossos corações, a nossa consciência, a nossa mente, que o próprio Espírito Santo de Deus ele passa a dar crescimento em cima daquilo que nós aprendemos, e ele nos faz lembrar daquilo que nós aprendemos, como nós estamos aprendendo agora. É o Espírito Santo de Deus que vem trazendo sobre nós a revelação, e a cada dia você vai crescendo na graça e no conhecimento, porque quem dá o crescimento verdadeiro é Cristo Jesus. Por isso que Paulo disse: Paulo semeou, Apolo, que era ali um servo do Senhor, um pregador da época, regou, mas quem dá o crescimento é o próprio
Deus. Ou seja, nós estamos fazendo menção desse estudo, estamos aqui nos dedicando nesse estudo, mas creia que o Espírito Santo de Deus e o próprio Deus é quem vai te dar o crescimento mais necessário que nós venhamos dar lugar para que Ele possa trabalhar em nossa vida. Então, leitura bíblica em classe, Efésios 2, do versículo 20 ao 21. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Agora, Mateus 7, do 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Glória a Deus. Então Jesus, ele é o anúncio. Nós podemos entender que Jesus é o anúncio das profecias do Antigo Testamento. Ele é a revelação do amor de Deus que foi manifesto sobre a terra. E a igreja, nós que somos a igreja de Cristo, você que é a igreja de Cristo, nós somos a coroa de Cristo Jesus. Então, Jesus, ele pela sua benevolência e pelo seu amor do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus, anulou sobre as nossas vidas todas as condenações que estava diante de nós, onde nós seríamos ali o réu e seríamos condenados, mas Jesus, ele rasgou a cédula, né? E o sangue de Jesus, ele tem poder para nos purificar. E em contrapartida, Deus, ele pela sua infinita misericórdia, ele tem poder para estar fazendo nós recipientes da tua glória, porque nós somos chamados de vasos de barro na mão do oleiro, onde nós passamos a ser representantes do reino de Deus, debaixo de uma autoridade onde o próprio Deus deposita sobre nós. Então, Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas o próprio Deus, ele é o Deus que vem até nós e toca sobre nós, que somos vasos de barro e que somos humanos, que temos as mãos, mas ele tem o poder para fazer de nós templo para a glória do próprio Deus. Então, nós não edificamos uma obra para o nosso Senhor Jesus. Nós não temos como edificar algo com os nossos próprios punhos, mas o próprio Deus, com o seu poder, com o teu sangue, com a tua bondade, com a tua misericórdia, ele tem poder para edificar sobre nós o seu edifício, a tua obra, e nós passamos a ser templos do Espírito Santo de Deus, porque o próprio Deus, ele vem e sopra sobre as nossas vidas e faz de nós novas criaturas em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então nós somos bem-aventurados se nós tomarmos posse das maravilhas do Evangelho e edificar a nossa casa sobre a rocha. E nós, quando nós edificamos a nossa casa sobre a rocha, pode vir o vento que vier, que ele vai soprar, mas nós não vamos declinar e nem cair, e nem sermos jogados ao chão, porque nós estamos sendo sensatos, conforme a luz da Bíblia, de estar dando ouvido para a palavra de Deus. Mas os insensatos,
eles não compreendem a maravilha do Evangelho, que é a revelação da palavra de Deus e o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E nós devemos atribuir grande apreço e estar encarando o reino de Deus verdadeiramente como uma pedra preciosa, onde o próprio Deus, ele nos deu a oportunidade de estar enxergando no Evangelho a nossa escapatória, está enxergando no Evangelho a expressão do amor maior em um mundo de iniquidade. Introdução, hoje nós vamos dar introdução em Efésios 2:21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então Paulo, de forma metafórica, ele começa a nos explicar sobre a edificação de Deus sobre as nossas vidas e sobre a igreja dele, como uma construção de um edifício, como uma construção de uma casa. Então, o próprio Deus, ele vem nos testificar de forma da linguagem de Paulo que nós somos morada do Senhor Jesus, com o propósito de sermos morada do Altíssimo através da nossa diligência, através da nossa crença, através da nossa obediência à palavra de Deus. Ou seja, quando nós damos ouvido para a palavra de Deus, nós estamos dando oportunidade, nós estamos limpando a nossa casa espiritual para que o próprio Deus possa habitar em uma casa de luxo, uma casa arrumada, uma casa bem ornamentada, e esse ornamento é obediência, é humildade e estar a cada dia nos santificando para que nós possamos receber o Espírito Santo de Deus, que é santo e é o próprio Deus sobre a nossa vida. Nós vamos agora partir para o tópico 2 desta lição, tópico 1 desta lição, lembrando que nós vamos tratar em 3 tópicos, e o primeiro tópico que está proposto pelo comentarista desta revista e deste estudo é um edifício espiritual, o santuário judeu. Então nós vamos entender que o templo em Jerusalém, que as tendas do Antigo Testamento eram um símbolo exclusivo do povo de Israel. E por que era assim? Porque Deus estimulou e estipulou e colocou aqueles que eram o povo dele, o povo de Israel, para estar diante daquela obra e estar fazendo a obra, e somente o povo judeu poderia estar adentrando os sacerdotes levitas dentro do templo para estar ali prestando culto ao Senhor no Santíssimo Lugar e está oferecendo holocaustos e sacrifícios para a remissão de pecados. Ou seja, se fosse nos dias atuais, nós não passaríamos nem perto daquilo que se chama adoração a Deus, nós seríamos totalmente excluídos. Mas lá em Efésios 2,14, a palavra de Deus nos fala assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Quem que é a nossa paz? É Jesus Cristo, que através do seu sacrifício perfeito como Cordeiro de Deus, ele derrubou toda a parede que fazia divisão entre nós e o povo de Israel, o povo judeu, que eram exclusivos para a obra e para o ministério de Deus. Então, o nosso Jesus é o nosso símbolo agora de união, de paz. Ele é a nossa própria paz. Além de Jesus ser a nossa paz, é aquele que nos traz a paz, porque a verdadeira paz está em Deus, e a paz dele ele deixa conosco, porque Jesus é bom e fiel e veio para trazer sobre nós alívio
e para tirar de nós fardos pesados e julgos pesados e desiguais em um mundo totalmente inclinado para as coisas do mal, ou seja, o mundo jaz no maligno, mas Jesus é o nosso príncipe da paz que veio para nos dar resgate e derribar esta parede que nos fazia divisão do povo de Deus, das profecias e das heranças separadas para o teu povo que estava em Deus, o único Deus, o Deus de Israel, e no teu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus. Sob o tópico 2, o santuário de Cristo, o santuário do cristão, perdão. Em 1 Coríntios 3,16 nos diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta. Então, nós temos essa pergunta e nós respondemos que verdadeiramente nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, nós como Espírito, como templo do Espírito Santo de Deus, o que nós devemos estar entendendo a cada dia que nós somos sacerdócio real, separado pelo próprio Deus para ser louvor da tua glória. Então, se nós somos representantes de Cristo, se nós somos sacerdócio real e recipiente da tua glória, como vasos de barro na mão do oleiro, nós somos templo do próprio Deus, então nós devemos responder à altura aquilo que está proposto sobre as nossas vidas e estar encarando essa nova vida com grande diligência, sabedoria e dedicação, porque grande é a glória de Deus. No Antigo Testamento, quando ali um dos níveis da unção, que é tida como unção no Antigo Testamento, pelos sábios e pelos estudiosos ali do Antigo Testamento, os sacerdotes, diz que um dos níveis da glória que foi derramada sobre Moisés se chama kavod, e esta glória se chama unção, kavod, a presença. E o significado de kavod é peso, ou seja, então nós devemos colocar peso na nossa balança de inteligência e de sabedoria e entender que está sendo representantes do Altíssimo, acarreta sobre nós o peso da glória de Deus e acarreta sobre nós também o peso de estar a cada dia sendo representantes de um reino celestial, que nós devemos estar respondendo à altura daquele a quem nos chamou, com diligência, com sabedoria, com ordem e decência, encarando essas verdades com muita responsabilidade e não conduzindo uma obra relaxadamente, mas a cada dia nos dedicando diante do próprio Deus, para que através da nossa vida outras pessoas também possam ser alcançados pelo Evangelho da Graça que salva, que liberta a cada dia. Então nós, como representante de Cristo, cabe a nós estar a cada dia nos dedicando como servos fiéis do Senhor diante de Deus, como verdadeiramente templo do Espírito Santo de Deus, onde Ele tem liberdade para se mover através da nossa vida e está falando através das nossas vidas para estar alcançando aqueles que ainda estão em trevas. Então Deus, Ele tem esse propósito de fazer em nós o templo da sua morada, para que nós possamos ser representantes desse reino com muita responsabilidade e com esse peso glorioso da glória de Deus. Não que seja um peso que venha trazer sobre nós dificuldade, porque a palavra de Deus nos assevera que o que Jesus coloca sobre nós não traz sobre nós pesos desiguais e medidas desiguais, mas traz sobre nós alívio, ou seja, carregar a glória de Deus é alívio para a nossa vida, mas é peso de glória, porque é de grande responsabilidade e devemos encarar
com um grande apreço aquilo que está proposto, que foi pago a sangue na cruz do Calvário. Então, o poder, a pedra angular, subtópico 3. Na arquitetura antiga nós vamos aprender que a pedra angular era uma pedra que era colocada como início, para dar início a um edifício. Era uma pedra que era colocada como base em um canto da obra, e ali começava todo o nivelamento e começava através daquela pedra. Para nós termos noção de como que era essa pedra angular que é especificada por Paulo e pelas profecias que está em Salmo 118, falando que Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram, né, e tornou-se cabeça de esquina. Então nós vamos entender que essa pedra, verdadeiramente, ela foi usada no Antigo Testamento sobre a arquitetura daquela época. A arquitetura antiga, ela usava essa pedra como uma pedra de início, ou seja, nos dias de hoje, o alicerce de uma base para iniciar uma obra. Então, se uma obra, um alicerce, ele se tiver torto, toda a casa vai se tornar torta. Mas só que Cristo é o início de uma obra perfeita, e cabe a nós somente estar dando ouvidos para a voz do Senhor e edificar sobre essa rocha, que não vai dar errado. Então, para nós termos ideia, aqui o comentarista faz menção de algo que lá no Antigo Testamento, nas escavações ali do Templo de Jerusalém, foi encontrada uma pedra, e era uma pedra monolítica ali na base do Templo de Jerusalém, e ela continha ali em metragem 12 metros de comprimento. Agora imagine o peso dessa pedra e o tamanho, através do tamanho dessa pedra. Então era considerável, e através dessa pedra que era edificado todo o templo. Tremendo. Então, agora vamos para o subtópico 4, Cristo, a pedra principal. Salmo 118, 22, como eu disse, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Isso é uma profecia messiânica que está no Salmo 118, 22. Em Marcos 12, 10 também nós temos: ainda não lestes essa escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Ou seja, nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João, os discípulos, eles relatam Jesus Cristo como a pedra de esquina, a pedra rejeitada, a pedra angular. Ou seja, através de profecias messiânicas, através da palavra do próprio Jesus Cristo, que ele diz aqui em Marcos 12, 10, que ele diz que ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Também nós temos relatos em Atos dos Apóstolos, que são os atos dos servos de Deus, que Jesus era a pedra angular. Então nós estamos dando ênfase para isso, para nós termos base bíblica, que verdadeiramente Jesus é a base da igreja, é a base de tudo aquilo que é sólido, chamado salvação e eternidade. Então, profecias messiânicas, o próprio Jesus e os apóstolos testificaram que Jesus é a pedra angular. Glória a Deus. Subtópico 2, o fundamento dos apóstolos e profetas. O conceito de apóstolos. O termo apóstolos é usado para enviado e mensageiro, enviado por Deus e mensageiro das boas novas do Evangelho. Esse é o significado de apóstolo. Este termo foi usado, nós devemos entender que este termo apóstolo, ele foi usado pelos discípulos ali, quando eles relataram e falaram nos 4 evangelhos sobre os discípulos,
como apóstolos de Jesus Cristo, e o próprio Paulo se intitula também apóstolo de Jesus Cristo, e nós devemos entender que tais apóstolos foram testemunhas oculares do próprio Senhor Jesus e que foram comissionados para estar sendo enviados a estar pregando a mensagem do Evangelho. Então, este termo ele é somente usado para a igreja primitiva. Os 12 discípulos é quem usaram esses atributos. Então, quando nós somos projetados pelos dons, a questão de apóstolo também é mencionado, mas o que é usual é que os apóstolos são aqueles que foram testemunhas oculares e que caminharam com o próprio Jesus Cristo. Isso é só para a gente ter um entendimento sobre o termo apóstolo. Subtópico 2, a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar, as pessoas, o ofício que ocupavam e que constituíam como apóstolo, mas nós devemos entender que a doutrina dos apóstolos não está fundamentada sobre homens ou apóstolos. Nós devemos estar dando grande ênfase e grande honra para esses homens que foram separados e enviados por Deus. Mas a doutrina que eles ensinavam é o que era constituído e o que é constituído a Igreja de Jesus Cristo. Ou seja, não tem o mérito sobre eles em relação à doutrina, mas o mérito é o que eles pregavam e que era o evangelho deixado por Jesus Cristo. Lá em Atos 2,42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ou seja, a doutrina dos apóstolos, que aqui especifica, é a doutrina que foi ali dado continuidade através daquilo que o Mestre Jesus Cristo já tinha deixado. Então, os apóstolos endossaram esta verdade bíblica para que chegasse até nós com fidelidade, para que nós pudéssemos estar dando continuidade e estarmos firmados na verdadeira fé da graça. Então, no subtópico 3, o testemunho dos profetas. A palavra grega, propetes, significa proclamador ou intérprete da revelação divina. Apóstolos e profetas. Indica tratar-se de profetas do Novo Testamento, ou seja, da igreja, porque nós sabemos que tem os profetas do Antigo Testamento, mas isso atribui também os profetas do Antigo Testamento, homens cheios do Espírito Santo que foram tomados pela glória de Deus para estar proferindo profecias, e este ministério ainda persiste até nos dias de hoje, com base bíblica em 2 Pedro 1,21, que nos diz da seguinte forma: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, o nosso Deus fala no nosso meio até nos dias atuais. Isso nós testificamos e sabemos porque nós temos experiência e nós estamos acostumados em ver, em enxergar a direção que Deus dá para a igreja e fatos que irão ocorrer logo adiante através dos profetas que Deus levanta em nosso meio. Então, profetas não estão somente intitulados os do Antigo Testamento, mas aqueles que estão também no Novo Testamento, que não falam pela vontade da carne, mas pela inspiração do Espírito Santo de Deus, que fala e direciona e tem as rédeas da igreja. Vamos agora para o subtópico 3, edificados para a morada de Deus. Tópico 1, subtópico 1, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado que cresce indica o crescimento contínuo
da tua vida espiritual e da obra de Deus e da Igreja de Cristo. Então, lá em 2 Coríntios 13:11, nos diz assim: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Ou seja, nós somos chamados para estar edificando a obra de Deus a cada dia, edificando esta obra bem ajustada, partindo de Jesus Cristo, e ela crescendo a cada dia em paz, em amor, em união entre os servos de Deus e a Igreja de Jesus Cristo. Então, quando nós somos chamados para sermos representantes do reino de Deus, representantes de Cristo, nós estamos sendo convidados a estar trazendo a união que traz a paz no meio do povo de Deus, pregando o evangelho da paz, ensinando uns aos outros para que a obra de Deus ela venha a ser edificada pelo poder de Deus, através do amor lapidado em vasos de barro. Então é necessário que nós venhamos tomar nota sobre essas coisas e que isso que é o peso da glória, representantes de um reino em que não há contenda, emulações e que as obras da carne elas são riscadas, mas o que sobra é o fruto do Espírito, que é o fruto que Jesus requer da igreja para estar a cada dia produzindo em nós uma edificação para que através da nossa vida outros venham ser também edificados pelo poder da palavra de Deus, através de homens tratados, sarados, impactados e alcançados pelo Evangelho. Então nós devemos entender que aquilo que nós reproduzimos deve estar convenientes e estar fixado em nossa vida dia após dia. Lembrando nós que é uma projeção, que nós estamos crescendo dia após dia. Então aquilo que nós éramos ontem, no dia de manhã, Deus está nos projetando para melhorar. Ou seja, aquilo que estava errado, Jesus está nos projetando para uma melhoria, para crescer a estatura de Cristo. Ou seja, nós devemos estar em constante novidade de espírito e de vida, crescendo através da palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus nos convencendo e nos edificando. Glória a Deus. Sobre o tópico 2, Templo Santo no Senhor, lugar santíssimo, era o lugar de encontro do sumo sacerdote com Deus. Então nós temos a oportunidade agora, nos dias de hoje, de estarmos preparando o lugar santíssimo para o Espírito Santo de Deus. 1 Pedro 1,15 fala: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, Deus está nos falando que nós, para adentrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, nós como templo do Espírito Santo de Deus, para nós termos visitas constantes, viver na presença do Espírito Santo de Deus, estar com Ele, caminhando com Ele, andando com Ele, sermos recipientes da glória de Deus, sermos a sala do trono de Deus, nós devemos a cada dia nos santificar pelo poder da palavra de Deus. É o que Jesus disse: vós já estáis limpos pelo poder da palavra de Deus, palavra essa proferida aos seus discípulos. Então, através da verdade, através da palavra de Deus, nós somos transformados em morada do Altíssimo, como diz no subtópico 3, morada do Altíssimo, que em João 14:23 nos diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, no Antigo Testamento, ali, através das tendas e através ali dos rituais, ali a presença de Deus estava sobre a arca da aliança. E para adentrar, o sacerdote tinha que se santificar dia após dia para estar preparado para aquele grande dia que era separado uma vez ao ano,
para estar entrando diante da arca da aliança, para estar oferecendo holocaustos e sacrifícios de paz e de remissão de pecados pela nação de Israel e pela sua própria vida, o sacerdote. Então nós, como morada do Altíssimo, como nós somos chamados, o que está proposto diante dos nossos olhos é que aquele, segundo as palavras do nosso Mestre Jesus Cristo, aquele que ama a Deus, ele guardará a palavra de Deus. Ou seja, se nós guardamos a palavra de Deus, nós passamos a ser a morada do próprio Deus. O que no Antigo Testamento estava fundamentado em rituais, em espaço, em uma tenda, hoje o seu coração, a sua vida, os seus lábios, os seus olhos, a tua vida num todo é templo do Espírito Santo de Deus. Que maravilha, que coisa grandiosa que nos coloca a cada dia numa posição de humilhação para que Deus possa crescer sobre a nossa vida e que nós possamos ser verdadeiramente templo do Espírito Santo de Deus e estar representando esse reino de glória. Esse é o estudo que nós deixamos nesse dia de hoje, que você venha meditar nesta palavra, que você venha ter crescimento espiritual através dessa palavra, e que a cada dia você venha amar a Deus mais e que Ele venha trazer todo o benefício de ser representante do teu reino, e que o seu coração, a sua mente, os seus olhos, os seus lábios, os seus ouvidos, todos os tatos, né? Todos os sentidos que Deus deixou para nós, que venha a ser para a glória do reino de Deus. Então que Deus abençoe o seu dia, tenha um ótimo dia, na paz do Santo Cristo, uma semana abençoada, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus venha te dar o crescimento, em nome de Jesus. Amém.